Se você levantar, dá para ver, tá? Se abaixar não dá, não. Uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Zuleide. Boa noite, Zuleide. A primeira a entrar no Instagram. Uma boa noite para vocês. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok agora. Vamos trazer a chave do Evangelho, parte 107 e 108. Estamos, hoje é sábado, agora é 17h49. 19h49, 7h49. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, uma boa noite para todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Vou esperar as pessoas chegarem, né? Boa noite, Luciano. Deus abençoe. Luciano Rodrigo. Pedro Germano da Silva. Não repara não, mas eu tô comendo uma pipoca aqui, tá, gente? Eu acabei de chegar do serviço. Fui fazer uma entrega de um buquê de flor. A chuva pegou eu. Um chuvão danado. Ô, Preto. Mostra que você é educada. Pega pra mim lá fazer um chazinho. Por gente boa. Ah, tá. Eu vou lá e pego, então. Ali e indica. Quem viu minha live hoje cedo deve ter visto que eu falei. Se chovesse, eu queria ver esse povo pular carnaval. Ô boca, hein? Eu falei dessa chuva. Deu um chuvão lá pro lado de Birité, eu não sei pro lado de cá. Foi uma chuva tremenda, de vento, de tudo. Eu tinha que parar a moto. Choveu pra danar. Eu não sei se é Deus que quis escutar, né? Deus sabe todas as coisas. Mas uma boquinha. E agora tá chovendo também, tá? Eu deixei a minha irmã no trabalho dela lá, tinha uma rua fechada para negócio de carnaval. Olha como é que é Deus também. Tamir, eu acho que é Tamir. Eu vou esperar um pouquinho para me soltar a chave do Evangelho, tá, gente? Tô só esperando mais um pouquinho para dar tempo das pessoas chegarem. E aí eu vou soltar. Então, graças a Deus, eu cheguei bem, tô bem, acabei de chegar, tomei um banho e tô comendo uma pipoca. Gilmar da Silva. Eliette, boa noite, Eliette. Benedito Silveira, boa noite também. Gilmar Lepisquim. José Inácio, uma boa noite. Então, igual eu falei com vocês aí, eu vou trazer a chave do Evangelho hoje. E é 107, 108 a chave do Evangelho. Com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Madalena Pessoa. Antônio José. Amanhã é dia de ceia na minha igreja. A ceia é feita à noite, né? Então, com esse tempo de chuva, se não chover, eu vou na ceia, mas se chover, não vai dar para mim ir, né? Eu sou motoboy, eu não tenho carro mais, eu não estou mais de carro, então é complicado. Mas Deus sabe de tudo. Se for o tempo melhorar, eu vou na ceia. Ruth Salassar, uma boa noite também. Então eu vou virar a câmera, gente, já para nós começar a live, tá? Reprise da chave do Evangelho com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Vamos lá. Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É um prazer podermos estar juntos novamente. Esses dias eu estava lendo num culto de escola dominical, o apóstolo Judas, no seu único capítulo, nos versos 3, 4, 12 ali, Vou compartilhar minha live aqui, tá, gente? foi escrever para a igreja, para nós,
mas ele achou necessário deixar aquela escrita ali, algum assunto que ele queria, e nos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Baseado nessa visão de Judas, eu estava meditando. Às vezes nós vamos seguindo com um assunto, um outro assunto, mas existem coisas que é necessário voltar atrás e exortar. O que é exortar? É estimular alguém a fazer o correto. Olha, ali é o correto, você tem que fazer dessa forma. Então, eu quero trazer um assunto aqui hoje que nós já até gravamos aqui nas Chaves do Evangelho. Você é inscrito, se você acompanha desde o início, você sabe que nós começamos lá atrás explicando os primeiros passos da vida cristã, batismo, a necessidade de um profeta, mas eu achei necessário conversar com vocês hoje sobre a questão do profeta de uma forma diferente. Então eu trouxe aqui algumas coisas para nós avaliarmos. É claro, a primeira delas tem que ser a Bíblia Sagrada. Eu quero tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 19, nós encontramos, como é que é o nome aqui do nosso vídeo? Chaves do Evangelho. Então nós encontramos aqui uma das chaves mais importantes do Evangelho para os nossos dias. As pessoas pensam, então o pastor vai falar sobre ser curado. Não, isso não é. Tem muita gente curada que vai para o inferno curado, que não serve a Deus depois de receber um benefício desse. Mas é uma visão do plano de Deus que se inicia aqui. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A necessidade do arrependimento para os pecados serem apagados. Depois dos pecados apagados, nós então entramos em um tempo de refrigério por causa da presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém. O que é conter? É reter, é segurar. Então os céus vão reter Jesus Cristo por um período de tempo e acontece alguma coisa que libera Jesus. Pois é essa. Até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Jesus Cristo só pode vir à Terra depois desse tempo de restauração de tudo. Agora, o que é restaurar? Restaurar, vou tomar o nosso exemplo hoje, vai estar uma casa já antiga, você faz uma reforma dessa casa, você tem uma visão de tirar essa janela daqui, colocar ali, de tirar. Hoje nós estamos dentro de uma visão muito moderna do conceito aberto. Então você tem uma casa com várias paredes, de repente você chama alguém ali e diz, olha, eu quero tirar essa parede, quero emendar esse cômodo com aquele, eu quero ter mais visão, eu quero ter mais iluminação natural, eu quero ter um conceito diferente. Tá certo? Mas, vamos dizer que você more em uma cidade histórica, que você tenha ali um imóvel, que esse imóvel foi tombado pelo patrimônio público, patrimônio histórico, e esse imóvel que você queria uma visão mais aberta, um conceito mais moderno, é um imóvel que tem que ser restaurado. Você não pode simplesmente ir atrás de um pedreiro, você não pode simplesmente ir atrás de um arquiteto. Você tem que procurar, eu creio que seria um artista, um restaurador. E a primeira coisa que ele vai te pedir é plantas. Como foi construída essa casa? Ela pode ter centenas de anos,
Ela pode ter Que passado por explicação várias boa. reformas. Que explicação. Ela pode ter passado por várias adaptações. Se você chamar o restaurador, ele vai primeiro na planta, na base dessa construção. Não é qualquer um que faz uma restauração. E ali está a indicação de que Jesus Cristo só volta à Terra depois da restauração de tudo. Então nós precisamos de alguém que faça a restauração. Quem é esse alguém que faz restauração? Mais uma vez, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar em São Mateus, capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo dizendo quem viria e quem faria essa restauração. No versículo 11 do capítulo 17, Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, que coisas são essas? Vamos tomar também Joel, capítulo 2, verso 22, 25, ali em diante, vai dizer: eu restaurarei, diz o Senhor, a casa sua. Você diz, eu vou restaurar essa casa, mas você faz? Não. Você chama um especialista. E o ministério especialista na restauração de todas as coisas, adoração, conduta, a palavra, a estrutura da igreja, na Bíblia Sagrada, é Elias, mais uma escritura, que é Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então aqui eu tenho uma planta. Aí eu pergunto para você, o que é isso? Você diz, uns quadradinhos, uns risquinhos, mas eu não sei nada. De quem nós precisamos? Nós precisamos de um mestre de obras que entenda o que está sendo dito aqui. Eu posso olhar, aqui está escrito 2N305.0 383. E aí? Aqui, eu acho que tem aqui umas outras coisas. Deixa eu ver. Sim. 50A, 8,0, 55, 35. Mas e aí? Há muitas pessoas que olham para o Evangelho como isso aqui. Eu estou dizendo que está escrito 50, não está? Tá. Mas o que é 50? Eu estou vendo aqui um quadradinho, mas que quadradinho é esse? Não, escriturística, uma não é sem a outra. Eu jamais terei condição de entender o que está dizendo lá se eu não tiver toda a Escritura. Por isso, a palavra de Deus não é escritura para homens ficarem aí como nós temos tido igrejas. Ele pegou um quadradinho desse e saiu fazendo campanha de prosperidade, saiu fazendo uma campanha de cura. Mas qual que é o plano? O plano é a construção do tabernáculo vivente do Deus Altíssimo, de um povo que é a habitação de Deus. Mas é necessário que esse plano seja restaurado e trazido ao coração do povo de Deus. Aqueles quadradinhos que eu te disse ali atrás, eles são pilares, colunas de estrutura desse desenho aqui que é da nossa igreja. Esse é o desenho, a planta da nossa igreja. É lógico que ela ainda tem outras coisas, mas como eu entendo ali, sei do que estou falando, então eu posso dizer, sabe aquele 50, aquele 50A, 5 ponto tal, aquilo é uma coluna. Foi feito um tubulão, uma estrutura em tal lugar, tirou uma parede, mas aquela parede não era estrutural, ela era uma parede apenas de divisória. A estrutura está aqui nessas colunas. Então,
Se alguém for restaurar esse nosso templo, ele precisa disso. Como é que você, para restaurar uma casa antiga, não confiaria em um profissional qualquer? E para trazer a palavra de Deus, o plano de Deus, confia em qualquer pessoa. Não recebe um profeta. O profeta é escrituristicamente provado por Deus que ele faz essa restauração. E qual é a planta que ele toma? A planta que ele toma é a Bíblia Sagrada. Conexão de escrituras. Aí você diria assim, mas, pastor Vanderlei Vilas, quem diz para o senhor que o William Branham, como o senhor já falou lá atrás, nas chaves do Evangelho, Renato Moreira, boa noite, Renato. Aí eu te convido a ir em todas as igrejas e observar a reforma que os homens fizeram. Você vai entender que foi feito não uma restauração, porque quer restaurar é pegar a fé dos filhos hoje e voltar com a fé dos pais. Me diga uma igreja apostólica, não de placa, mas de conduta, mas de poder, mas de estrutura. Uma igreja que seja pentecostal, também não de placa, porque colocar uma placa numa igreja pentecostal e sair aí, como o mundo usa termos, o mundo religioso usa termos, o povo do repeté, da canela de fogo. Que isso? Isso é bíblico? Não, isso é uma ideia. Sabe o que significa isso? Significa quando você comprou uma casa e resolveu tirar uma parede, resolveu colocar uma outra, resolveu tirar aquela janela dali para cá. Homens estão fazendo com a palavra de Deus isso. Eu quero um conceito mais moderno. A palavra de Deus não se moderniza. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Você não faz puxadinhos. Boa noite, Renato. Não acrescente nada. Você deve... Apocalipse, capítulo 22, diz que aquele que acrescentar ou tirar qualquer palavra, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Mas, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, essa edificação é uma edificação que não aceita puxadinhos, reformas, alterações, modernidade, conceitos, mas eu gosto assim. Uma coisa é o que eu gosto, outra coisa é o que tem que ser. Por isso é que a palavra, nós começamos Atos capítulo 3, versículo 19, com a palavra convertei-vos, pois, arrependei-vos e converter. Converter é deixar o que você gosta e se converter ao que você. Vou jogar para vocês aqui um pouco para mim aqui, até porque o Renato chegou há pouco tempo aí, e o meu pastor estava falando aí sobre a construção da casa. Então eu vou dar uma palavrinha aí, quem sabe pode ajudar você aí do outro lado, né? Graças a Deus. Então ele está falando aí que quando você tem uma planta da sua casa, e se for uma casa qualquer, que você vai fazer um puxadinho, puxar uma porta, quebrar uma parede, você vai chamar um pedreiro comum. Mas se for uma casa histórica, que é uma restauração, você não pode chamar qualquer pessoa. Você tem que chamar um profissional que entende sobre aquela restauração. Então ele pegou para nós a planta da nossa igreja ali, que vocês viram, e ali ele começa a abrir aquela planta, né? Que onde a pessoa que vai construir vai ir na base do que está ali indicando, para ele fazer a construção conforme a pessoa que projetou
aquela construção, né? O engenheiro vai lá e tal, e essa coisa toda. Então ele está trazendo aqui para a gente que a palavra de Deus é do mesmo jeito. Você não pode confiar em qualquer pessoa para trazer a palavra do Evangelho para você, sem primeiro você ter um profeta. Porque igual ele leu lá para vocês, ele mostrou. Deus destinou um profeta para restaurar os corações dos filhos aos pais. Então, devido a isso, não é qualquer um que vai conseguir pegar aquela Bíblia aberta ali e restaurar o que o Senhor Jesus deixou, ligar os cabos soltos. Por isso que ele está mostrando para você ali, e essas coisas ali da construção, ele está tirando uma base, né, de uma construção, de uma casa. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem que ter um profeta para lhe revelar as coisas que Deus requer de cada um de nós. Então vamos deixá-la de novo e continuar. Não existe uma igreja na terra. Existe um povo que teve seu início em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, e ali são atos daquele Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Aí eu volto a dizer, pastor, como é que você pode dizer que o irmão Brana, o William Brana, seja esse restaurador? Pela a edificação hoje, você toma as igrejas, cada uma tem o seu viés, cada um tem a sua visão, a sua interpretação, a conduta, ou você teria coragem de dizer que essas pessoas estão vivendo a vida que viveram os discípulos do Senhor Jesus? É lógico, eu não estou falando aqui de voltar o tempo e andar de camelo, como eles andaram, fazer as viagens como o apóstolo Paulo fez de barco. Isso é uma modernidade do mundo secular. Eu estou falando de vida, de conduta. Eu estou falando de fé em Jesus. Quem era Jesus para ele? Senhor meu e Deus meu, disse Tomé. Aonde eles estavam edificados? Na doutrina dos apóstolos e dos profetas, no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como Pedro reconheceu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como João pôde mostrar ele. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo habitou, se fez carne e habitou entre nós. Também como o apóstolo Paulo nos mostra em Efésios capítulo 4, do verso 4 até o verso 6. Há um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. É isso que deveria ser restaurado. E para se restaurar, era necessário tomar toda a Bíblia Sagrada. Ir lá atrás, uma das coisas que nós iríamos lá atrás seria Elias restaurando a adoração. O altar. Se Deus é Deus, adore a Deus. Se Baal for Deus, nós vamos adorar Baal. Tudo isso era necessário trazer. Aí nós iríamos também, eu sei que as chaves do Evangelho aqui me dão um pouco de tempo, mas nós iríamos também em Crônicas, capítulo 26, 27, 29, depois segundo Crônicas, capítulo 6, 7, 9. Davi dando para Salomão os riscos do templo, dizendo, Salomão, tem cuidado de fazer conforme os riscos, porque esses riscos foram dados por Deus. Salomão faz igual os riscos e depois consagra essa edificação a Deus. Qual é a prova de que Deus recebeu? Lá no capítulo 7, Deus ouve a oração, segundo Crônicas, capítulo 7, Deus ouve a oração de Salomão e depois ele diz a Salomão, aceitei e vou fazer isso. Então, como isso aqui é a planta da nossa igreja, eu não posso dizer que Deus mora aqui. Não é? Se Deus morasse aqui, você teria que ver um dia no nosso culto a nuvem enchendo aqui, enchendo o ambiente físico aqui. E nós temos que sair para fora e dizer, a nuvem está lá, Deus recebeu. Eu posso dizer que Deus não mora aqui,
mas eu tenho a ousadia de dizer que Deus mora aqui. Um tabernáculo vivente para esse Deus Altíssimo. Qual é a prova? A presença dele nessa vida. Aquela nuvem que encheria aqui como templo, encheu aqui. Nós podemos estar aqui, nós podemos estar numa loja alugada, nós podemos estar na rua, mas o templo, a morada de Deus, está cheio com a sua presença, vindo de onde? De Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas isso foi lá atrás. O apóstolo Pedro, no verso 38, no 37, eles perguntaram assim: que faremos, pois, varões e irmãos? Seus corações compungidos. São Pedro disse assim, no verso 38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Verso 39, porque há promessa. Qual promessa? Eu restaurarei. Aí você vai entender ali. Atos, capítulo 2, verso 12, o discurso de Pedro dizendo que não era embriaguez que aquele povo estava tendo. Era a promessa de Joel. Eu restaurarei. E nos últimos dias, diz Deus, verso 17 do capítulo 2, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí, voltando lá no verso 39, ele diz assim: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe e a tantos quantos Deus não tenha chamado. Eu me sinto chamado por Deus, portanto, tenho o direito da restauração de tudo. E aquela mesma nuvem que é a glória de Deus enchendo a casa, enchendo a minha casa. A pergunta fica: você teve tudo restaurado e a casa está cheia? Ou não se considera um templo do Senhor? Eu me considero um templo do Senhor, mas tem muita coisa alterada, adulterada, tem muita coisa faltando. Receba o restaurador na sua vida, segundo os riscos, não agora esse mais, mas esses riscos aqui, e o Espírito Santo virá fazer morada em você. Deus te abençoe, espero ter te ajudado e ter me feito claro para que você compreenda as Escrituras. Se você tem alguma dúvida, vocês têm aí na descrição dos nossos vídeos, os nossos contatos. Fale conosco, entre em contato conosco, nós estamos dispostos a te ajudar encontrar essa mensagem de restauração. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então vamos para o próximo vídeo, né, gente? Vamos agora para o 7. Não, o 7 nós já foi, é o 8. Olá, Deus abençoe Não, é a esse todos aqui, ó. em nome de Jesus Cristo. Pera aí, É um prazer gente. podermos estar juntos novamente. É o 8, gente. Olá, Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer um assunto hoje para nós, assuntos que enquadram a nós todos. O profeta William Branham disse uma certa vez assim: a maioria das pessoas, eu tenho um pequeno livro que ele disse que 80% das pessoas que procuravam ele para um atendimento pastoral, para uma entrevista assim, as pessoas tinham um problema de família, casamento. Parece-me que 5% apenas das pessoas que procuravam queriam saber sobre uma coisa escriturística, um assunto do Evangelho. Então, nós sabemos que desde o princípio da Bíblia, ali nós vemos casamento
família, divórcio, adultério, separação. Eu quero trazer uma meditação aqui, quero basear num relato do profeta William Branham, na mensagem Super Sentido, e quero conectar isso com São Mateus, capítulo 19. Os fariseus vieram a Jesus. Lembra do profeta dizendo: a maioria dos casos que eu atendo das pessoas que querem falar comigo, elas querem saber sobre seus casamentos, suas famílias. Eles também foram a Jesus e perguntaram a Jesus: Senhor, nós podemos dar carta de divórcio para as nossas esposas por qualquer maneira? No verso 1 do capítulo 19, as palavras foram bem assim. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins de Judéia, além de Jordão. Seguiram muitas gentes e ele as curou ali. Então chegaram a pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Fez uma mulher, um homem. Esse é um casal. Não um homem, duas mulheres, uma mulher, dois homens, casamentos e mais casamento, não. Qual que é o projeto de Deus? O projeto de Deus era que fosse um homem, uma mulher. Até no projeto eles não morreriam, né? Mas logo depois, até que a morte os separe. Eles vão viver assim, sempre. Aí Jesus disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu, mandou, não, essa mulher. Mas ao princípio não era assim. Eu quero tomar então a mensagem um super sentido. No parágrafo 6 em diante, o profeta disse assim, falando de um amigo lá, ele disse: como o falecido Paul Heider, ele disse uma vez ele estava contando uma história, ele disse que ele e a sua esposa estavam assentados à mesa e ela queria ir a algum lugar ou fazer algo. E ele insistiu, dizendo a ela: eu não posso fazer isso. E assim por diante, ele foi um pouco brusco com ela. Dureza do vosso coração. Ele foi um pouco brusco com ela e assim ele olhou para ela e as lágrimas rolaram na face dela. Bem, eu quero ir em tal lugar. Não, bem, vamos fazer tal coisa. Não, não dá. Ah, não, bem, não, não dá. Puxa, não precisava falar assim. Ah, mas você está insistindo. Eu estou colocando aqui tons que às vezes surgem aí dentro da tua casa. Tons que às vezes surgem na minha conduta, na sua, não é? Eu não gosto de estar lendo no celular, mas como eu não encontrei a mensagem no livreto, então ele disse assim: e as lágrimas rolaram na face dela. E ele disse a ela, ele disse: bem, agora pensou no seu coração. Se ela se magoa tão fácil, que fique magoada. Assim ele, como fazem os homens, dobrou o jornal, colocou na bandeja, e ela sempre ficava à porta e lhe dava um beijo de despedida. Então, quando ele chegava ao portão, ela acenava para ele, e então isso satisfazia. Vocês sabem,
até que ele voltava do seu escritório. E assim, aquela manhã, disse que quando eles começaram a sair, ora, junto à porta, ela estava à porta, e ele a beijou e caminhou até o portão. Abriu o portão, olhou para trás, e lá estava ela, de pé junto à porta, de cabeça baixa. Aí ele deu tchau, e ela deu tchau. Diz que começou a descer a rua e pôs-se a pensar: e se algo me acontecesse antes que eu voltasse para casa? Ou algo acontecesse a ela antes que eu voltasse? Deus nos chamasse para deixar a cena, tão boa mulher que ela tem sido, quão doce ela é, e assim por diante. E disse que quanto mais longe ele ia, mais pesado o seu coração ficava. Assim ele virou-se, voltou correndo, abriu o portão, correu até a casa, abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele ouviu alguém chorando. Olhou ao redor, ela estava de pé atrás da porta. Ele não disse, perdoe-me. Ele não disse, peço desculpas. Ele não disse nada. Disse que somente a abraçou e a beijou novamente. Virou-se e caminhou de volta para fora. Disse que saiu até o portão. Ela estava à porta novamente e ele disse, tchau. E ela disse, tchau. Exatamente como fez na primeira vez. Mas da última vez havia um sentimento naquilo. Portanto, é assim que é quando tem sentimento nisso. Veja você de que isso é realmente algo da parte de Deus. Aí voltamos então aos fariseus e ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, é lícito repudiar a mulher por qualquer coisa? Qual qualquer coisa? Por causa disso aqui. Você sabe que isso aqui gera um divórcio? Não, é claro que não. Eu acredito que não gera, não. Os dois só tiveram uma briguinha. Mas vamos lá onde Jesus foi, na dureza do coração. Não tem nada que um filho de Deus faça que Deus não pese esse coração. Nada errado, claro. Tudo que nós fazemos de errado, o Espírito Santo está ali para pesar nosso coração, para nos fazer voltar atrás. Mas se você permitir o seu coração endurecer, você vai adiante. Como ele diz, ela se magoa com qualquer coisa, então que fica aí magoada. Rapaz, que coração duro é esse? Você feriu ela. Não, que ela fique. Não, ela é porque é sensível demais. E foi embora. Foi lá, deu um beijo, como fazia todas as vezes, não é? Deu aquele beijo e se foi. Mas aí você percebe que esse homem tem o Espírito Santo. Ele falou em línguas para o senhor saber? Não. Ele profetizou para o senhor saber? Não. Ele teve suficiente sensibilidade para entender que deixou alguém ferido em casa. E que era necessário voltar atrás. E sem palavras fajutas, tem palavras que são muito vazias, né? Sem palavras, voltou ali, a abraçou, deu um beijo, agora com sentimento, saiu, despediu do mesmo modo, e isso foi tudo. Irmão, irmã, quantas famílias são destruídas por essas coisas? Essas coisas acontecem. Não vem alguém dizer que nunca respondeu bruscamente o outro, que nunca falou algo que fere. Falamos, sim. Mas se isso ficar, eu estava falando com uma pessoa um dia desses. O problema não é um probleminha. É o ajuntamento de muitos probleminhas que vão fazendo isso. E esse ajuntamento vai endurecendo, vai ressecando esse coração, essa convivência, e daqui a pouco vai embora. Quantos, agora não vou falar de casamento apenas e divórcio, não. Vou falar de quantos amigos
foram embora por falta de reconhecer que feriu. Por que não voltar lá atrás? Por que não voltar ali e fazer a coisa? Sabe que feriu? Palavras. Irmãos, é tempo de nós vivermos uma vida mais sensível. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de irmãos, de amigos, de esposa, de marido, nós precisamos de filhos. Quantos pais massacram seus filhos com determinadas palavras? Quantos filhos ferem constantemente os seus pais com determinadas atitudes? Por que não voltar lá e um abraço? Por que não voltar lá e um reconhecimento, um pedido de perdão? E quantas vezes nós atendemos aí, disse o profeta, eu atendo 80% dos casos tem a ver com a família. Nós também, como pastores, quantas vezes as pessoas entram no escritório, dificilmente elas entram assim, pastor, o senhor pregou algo e falou sobre tal escritura, eu não compreendi, o senhor poderia me esclarecer? Dificilmente, mas a maioria das coisas é, pastor, eu e a minha esposa, pastor, eu e meu filho, pastor, eu e minha família. É normal isso acontecer. Então, aqui fica a nossa meditação e o meu conselho. Tiremos a dureza dos nossos corações. Essa é a minha natureza. Sua natureza vai destruir sua casa, sua natureza destrói a sua convivência com as pessoas. Eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Eu acho que tem uma maldição na minha vida, porque alguém me disse, olha, é uma maldição, é uma inveja, por isso é que você não fica no serviço. Falei, irmão, para com isso, para. Por quê? Essa coisa de eu dizer assim, como dizem alguns, aspas, pastores aí fora, líderes religiosos, que de Deus não tem nada, que de pastor não tem nada, que pastor apacenta, leva o povo a pasto, a comidas necessárias. Aí diz assim, eu tenho uma revelação para você. Então, irmão, eu tenho uma revelação para você. Tem gente ao seu redor, sua família, sua mãe, seu primo, tem inveja de você. Aí você está no emprego, é mandado embora, você pensa, é meu primo que tem inveja de você. Esse tipo de coisa te tira a oportunidade de avaliar a sua vida ruim no seu trabalho. Você não foi mandado embora por inveja, não. Você foi mandado embora porque não fez o trabalho correto, porque não convive bem com as pessoas. Esse tipo de coisa é a causa do fracasso de muita gente. Mas eu estou aqui para te falar assim, conserta a sua maneira de conviver com as pessoas, essa dureza de coração, de não reconhecer que falhou, de não reconhecer que feriu alguém, de respostas bruscas, de cortes nas pessoas que elas ficam sem saída. Você que não tem, ou eu, que em algum momento não tem como a pessoa chegar em você para conversar. A esposa não pode dizer, querido, eu não gostei de como você falou. Não é assim que eu falo. Não. O filho, às vezes, falar as coisas com os filhos, eu não gosto, vocês sabem, pelas pregações que nós temos. Se você não é inscrito e não é membro dessa igreja, inscreve nesse canal, você vai acompanhar as nossas pregações. Nós não gostamos dessa coisa de filhos traumatizados, o mundo, essa coisa que o mundo trouxe agora. Mas tem coisas que é necessário nós reconhecermos que às vezes as nossas palavras são marretas que massacram filhos, meninos, que os pais são tão cruéis que esses meninos crescem complexados, traumatizados. Não é tempo de nós sermos melhores? Por causa da dureza do vosso coração. Eu não entendo, acho que as pessoas não me amam, eu sou sozinho. Por causa da dureza dos vossos coração. Quem te permitiu? Aqui eu vou fazer uma inferência, uma linguagem diferente. Quem te permitiu dar carta de divórcio aos todos os seus amigos? Estão todos eles errados?
Ou não é você que não consegue viver bem com as pessoas, hein? Que dureza é essa dos corações? Ninguém ao seu redor, nenhum amigo, nem companheiro. É hora da gente pensar um pouquinho, ó. Volta atrás. Vai lá dar um beijo de verdade. Dá um abraço. Fala que errou. Pede perdão. Depois que você fizer isso, coloca nos comentários aí. Pastor Wanderlei Vilas, que a vida mudou. Eu vou ficar feliz de ter te ajudado. Vamos tirar a dureza dos nossos corações. Vamos parar. Alguém veio a mim e disse assim: pastor, a minha esposa foi embora e tal, e tal. E como é que fica a minha condição? Posso casar novamente? O que fez a primeira esposa ir embora foi consertado? Não. Vai fazer a segunda, a terceira, a quarta. É uma mudança. Casamento é renúncia. Convivência é renúncia, é perda. É transformar-se para agradar outro. Mas aí está o mundo aí fora. Não deixa de fazer, de ser quem você é para agradar alguém. Procure alguém que te aceite desse jeito. Procure alguém que te aceita desse jeito. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho prega conversão. Converta-te ou converta-se. E aí você terá pessoas ao seu redor. O casamento vai dar certo com um convertido. Amigos gostarão de um convertido. E você será muito melhor para si mesmo. Essa velha natureza, você vai estar entrando bem. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então, essa é a chave do Evangelho e essa última aí, nosso pastor está falando da gente não ser duro no nosso coração, né? Saber reconhecer que a gente errou, ir lá pedir perdão, né? Tanto faz com a sua esposa, com o seu filho, ser uma pessoa melhor, né? E olhar o que está errado na gente. Não é falar assim, se quiser aceita eu do jeito que eu sou. A minha natureza é assim. Vamos dar o nosso braço a torcer, né? Que tem hora que a gente erra mesmo, tem hora que a gente está esquentado, está nervoso, e aí fala qualquer coisa no supetão, e aí a mulher fica chateada, vira a cara pra gente, né? Deve ter acontecido com várias pessoas, e acontece. Então que a gente possa tentar ser melhor pra gente e pro próximo, né? Que eu sou assim mesmo, se não der certo é de você, arruma outra companheira. Aí você arruma outra, vai separar de novo, porque você não mudou. Se a pessoa já casou 2, 3 vezes, é porque tem alguma coisa errada com ela. Ela não está conseguindo conviver com os outros e fala que o problema é dos outros. Não, o problema é ela. Ela não sabe conviver com os outros. E você, bobo, vai casar com ele. Que já casou e já separou com outra pessoa. Mas bobo é você ainda. Então a mensagem é essa, renunciar. Para a gente agradar alguém, para o casamento dar certo, geralmente a gente tem que renunciar. A gente tem que tentar fazer bem para a pessoa que está do nosso lado. Não é a gente querer fazer que a pessoa faça bem para a gente, não. Casamento é renúncia. Então que a palavra de Deus possa ajudar você a meditar aí, ó. É uma carne e a outra. Quando você casou, você uniu com aquela pessoa. Aquela pessoa é sua carne e os seus ossos. Se você tratar bem ela, você está tratando bem você. Porque ela faz parte de você. Então trata melhor seu cônjuge, sua cônjuge. Trata melhor seus filhos. Trata melhor seu funcionário. Trata melhor seu amigo, seu vizinho. A palavra de Deus é essa para você essa noite aí. E Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live. Há 2 chaves do Evangelho. Espero que possa estar ajudando vocês. Eu fiz uma live de manhã, não sei quem viu. E eu até falei dessa chuva no carnaval aí. Ô boca minha, eu acho que talvez por causa da boca choveu. Deu uma chuva pesada aqui em Birité, onde eu fui fazer uma entrega. E agora estava chovendo, agora que deu uma parada.
Até para ver se esse povo do carnaval para de pular. Mas Deus abençoe vocês aí. Eu vou encerrar a live. Fique com Deus. Espero que a live possa ajudar cada um de vocês aí. Então, uma boa noite para cada um. Fique com Deus. E uma boa semana para vocês aí. Então, eu encerro aqui primeiro no Instagram, né? Ô, Ju, o Renato mandou um abraço para você, tá? O Renato estava aqui. Vai mandar um para ele ou não? A Ju falou que tá com saudade da Sossô, viu, Renato? Então, vou desligar aqui. Fica com Deus. Eu encerro aqui primeiro no Instagram. E depois eu vou encerrar aqui no TikTok.